Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar um pouco do nosso povo, da nossa história ao mundo. Hoje um podcast muito especial, vamos falar de futebol, vamos falar do time do NAB, homenagem ao grande Quincão, um dos grandes incentivadores no futebol de Brasília de Minas, uma homenagem aí ao Quincão, que faz parte da família UNAB Esporte Clube. Eu fui até o estádio Neco Totô, conversei com dois grandes atletas, que é o Zé Vicente, comando, ele que foi o artilheiro no campeonato de 83, que o NAB foi campeão invicto, e também com o grande e eterno jogador do NAB, Tony Santana, dois grandes jogadores que fizeram parte de um título muito especial no ano de 83. Eles vão falar desse título e também prestar uma homenagem ao grande Quincão. Antes, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Asa Prime Supermercado, liberdade para as suas compras, qualidade, ótimo atendimento. Asa Prime Supermercado é qualidade para você. Agora com duas filiais, uma em Mirabela e outra em Juramento. Olha só o nosso WhatsApp, 999-34-8733. Eu disse Asa Prime Supermercado. Muito obrigado, Vinícius. Agradeço também a MG Telecom. Gente, internet boa, de qualidade, 100% fibra ótica, é MG Telecom. Isso mesmo. Inclusive o podcast Os Notáveis é transmitido através da internet maravilhosa da MG Telecom, ali no centro da cidade, em frente à rodoviária. 99872-9866. 99872-9866 é o WhatsApp da MG Telecom. Internet boa, de qualidade, sem contrato de fidelidade. MG Telecom. Eu não posso deixar de agradecer a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. É claro, Drogaria Barbosa. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, hein? WhatsApp 99207-9819. Eu disse Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura, bem no centro da cidade. Grande Barbosinha. Valeu, muito obrigado. Vamos lá então, podcast Os Notáveis no estádio Neco Totô, homenagem ao Quincão, e falar um pouquinho do futebol de Brasília de Minas e também do NAB Esporte Clube. Vamos com essa homenagem ao grande Quincão do NAB. Eu estou aqui no estádio Neco Totô, esse gramado lindo que já foi considerado um dos melhores do norte de Minas, e eu voltei aqui no estádio Neco Totô para contar um pouquinho da história do Quincão do NAB e levar até você, brasil-minense, talvez você que mora em outro estado, em outra cidade, que acompanha o podcast Os Notáveis, um pouquinho da história do esporte de Brasília de Minas, do futebol de Brasília de Minas, que já foi bom em outros tempos, e para fazer uma homenagem ao Quincão do NAB. Gente, eu estou aqui muito feliz, porque ao meu lado está Zé Vicente, que foi um dos que mais ganhou o título em Brasília de Minas. Ele e Celinão Dentista foram os dois que mais tiveram títulos em Brasília de Minas. E Tony Santana, um grande e eterno jogador do NAB, apaixonado pelo NAB. E eu vou conversar com eles. Inclusive os dois campeões em 83, num grande título do NAB. Quincão estava presente. Invicto. Zé Vicente me lembrou, campeão invicto. Ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos acompanhar então Zé Vicente e Tony Santana para falar do NAB, para fazer uma homenagem também ao grande Quincão. Vou falar agora com o grande Tony Santana, um dos grandes jogadores do esporte, do futebol de Brasília de Minas e em especial ao NAB. Eu vou falar em especial ao título de 83, que foi campeão invicto, e Tony Santana estava em campo. Tony, eu sei que você ainda tem um pouco daquela lembrança daquele dia. Acredito que o estádio estava cheio, porque a torcida do NAB também era muito grande, né, muito apaixonada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que era jogar no NAB, antes de você falar desse título de 83. Para mim, jogar no NAB foi uma paixão até hoje.
foi um time que nós ajudamos a fundar, né? Eu, Quincão, Zé Hilton, eram os mais jovens, tinha o Wilson, Noé, né? O seu próprio avô também fazia parte lá na época, né? Então chamava Comágua, né? Então por causa do Comágua aí virou o NAB, né? Então a gente era uma família, nós dedicava tudo, a gente, inclusive a dificuldade que nós tínhamos, não tinha apoio de prefeitura, né? Então a gente comprava bola, fiado, na terça-feira para pagar na quinta no treino, então é tudo. Você conseguiu um dinheiro ali fazendo fazer rifa, vaquinha, né? Ninguém tinha dinheiro, né? Diretoria é tudo pessoas humildes, mas foi bom até hoje. Você falando das dificuldades eu vou falar hoje em especial do NAB, porque a gente está falando do NAB. Como que vocês faziam para treinar? Não tinha campo para vocês treinar? Como que era o treinamento? Não, no treinamento a gente treinava, não tinha o campo lá na praça, que hoje é a Praça Esporte, a gente treinava lá. O único campo que tinha aqui também tinha o campo aqui que era do Operário, aqui ao né? lado. Aqui ao lado, porque aqui o estádio era o campo do Operário, aqui era do Atalaia, né? Tinha um campo ao lado aqui também. Então a gente treinava na frente do estádio. Inclusive o treinamento nosso de 83 foi na frente do estádio. Na frente? Na frente do estádio. Então os gols eram os postos na frente do estádio. Era areia, né? Areia. Então aqui a gente treinava aí, o gol era os postos. Né? Então para valer o gol a gente tinha que bater a bola no poste. Mas o futebol era difícil naquela época, nessa época aí. Porém, era bem melhor do que se tem hoje, não é? É melhor porque a gente dedicava, né? Era mais apaixonado? Mais apaixonado, e a gente tinha responsabilidade. A gente treinava, levantava 4 horas da manhã, 5 horas para treinar. Saía correndo aí na rua, né, fazendo a educação física. Tinha o pessoal da polícia que dava apoio, né? O cabo Geraldo era um preparador físico. A gente corria, depois voltava, fazia o preparo. Então a gente preparava para jogar. O sonho de qualquer atleta naquela época era vir jogar aqui nesse gramado? Não, aqui não tinha, né, estádio. Não tinha? Não tinha, a gente jogava no campo de terra, só tinha o campo de terra. Então o campeonato no início era difícil, nós íamos jogar aqui, acho que foi em 82, 81, 82, foi quando inaugurou o estádio praticamente. Então era o campo de terra antes. Então, mas depois que teve o estádio, que inaugurou o estádio com esse gramado, o sonho de todo jogador era jogar aqui. Era gramadão desse, quem é que não queria jogar, né? Então era um tapete, né? E hoje eu tô aqui recordando aqui, né? Que hoje eu tô vendo, teve uma época que tava ruim, mas hoje tá muito bom, então né? Tá muito bom, e a torcida nossa também era apaixonada, né? Então dava força demais. Falando de torcida, o NAB sempre teve uma torcida muito apaixonada. Eu lembro também que o Vila Nova, o Atalaia também, né? Mas o título de 83 do NAB invicto foi aqui. Foi aqui no estádio. Hoje você saiu andando aqui no gramado, você e Zé Vicente. Eu vou falar com o Zé Vicente já. Como que é voltar lá no passado e lembrar daquele título, da emoção e sentir a alegria da torcida? A torcida era apaixonada demais, né? Então nós ganhamos o campeonato invicto, né? Então foi para todo mundo, foi uma surpresa. Mas nós contávamos com jogadores bons, né? Trouxemos dois jogadores de Londres, que era o goleiro, que a gente não estava tendo goleiro na época. Então trouxemos o goleiro, um zagueiro, e também tem os pessoal do banco, que era no Raposo, arrumou lá no banco uma turma lá de jogar futebol de salão, e aí fizemos o time, esse time massa. Zué era o treinador, né? Zué. Uma homenagem a Zué também, né? Então o Zué preparava a gente aqui, a gente subia aqui bancada aqui, correndo dentro do estádio, fazendo preparo, né? Tá vendo como é que são as coisas, Zé? Tony? Quando a gente tava vindo no carro, você falou assim: Patrick, eu não tô lembrando de nada daquele título. Agora tá vendo como é que só chegar aqui começou a lembrar das coisas? Não, mas é porque assim, as partidas em si, né? É muita. A gente dentro de campo, a gente dedica tanta coisa que nem lembra, né? Verdade. Muitas coisas assim, mas foi bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma homenagem assim para o Quincão, que tanto dedicou ao NAB. Eu lembro de um título que o NAB perdeu aqui, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Teve esses momentos difíceis de lágrimas, mas também teve os momentos de alegria, né? E eu acho que a alegria maior do meu pai não era nem ganhar um título, não, era ter o NAB dentro de campo. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu recordo muito assim de título, inclusive nós perdemos lá embaixo título também, né, assim, pro Imperial. Inclusive eu perdi o pênalti na final, né, na decisão de pênalti, né, Vilóia perdeu outro, mas como se diz, igual eu falo, conviver com o Quincão, igual nós convivemos, como irmão, até hoje, né, eu sinto que nós somos parceiros, nós somos irmãos. Então, eu vou contar um pouco
do como a gente dedicava, né? A gente dedicava Pode chegar um muito pouquinho pra cá. E hoje eu tenho saudade dessa união que a gente tinha. E Quincão era uma das pessoas que tinha mais vontade, assim. Era eu, eles, aí, que eram os três que, né, tinham aquela responsabilidade com o time. Então foi muito bom. E eu sinto saudade, mando um abraço para ele, que ele continua essa pessoa que sempre foi e é, né? Mas vou ver se você lembra de um caso que aconteceu com nós dois. Eu gosto de história. Isso é bom. E aí foi no Oriente. Você lembra, Quincão? Como é que foi? Porque nós íamos jogar no Angico e eles não quis levar nós, porque o ônibus estava cheio de mulheres, coisas. E nós pegamos as bicicletas e fomos jogar contra o time daqui. Ainda ganhamos de 3-1 deles. Vocês foram de bicicleta? De bicicleta daqui no Angico. 18 quilômetros? E jogamos contra o time daqui. E aí matamos eles também, que nós ganhamos desde 3-1. E ainda fomos suspensos do treinamento 15 dias. Que legal. Você tá lembrando, Quincão? Lembra aí? Que um abração, viu, meu amigo? Gente, eu vejo aqui nos olhos de Tony, ele até se emocionou aqui. E eu quero agradecer. Ele saiu da casa dele, veio, disponibilizou para vir falar com a gente. O futebol é isso. O futebol não é só o jogo dentro de campo, não. É essa emoção, é a amizade, é essa confraternização, esse momento especial, histórias que ficam eternizadas, que ficam marcadas. E é só a gente voltar no estádio Nec Totô que volta tudo à nossa mente. Tony, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. E essa homenagem aqui na qual eu faço pro meu pai e ao time do NAB se estende a você também, que faz parte do NAB, que é um dos fundadores do NAB, que é amigo e até chamou meu pai de irmão. Fico muito feliz e agradecido. Muito obrigado, viu, Tony? Então, inclusive, não sei se quase ninguém sabe o que chama o NAB, né? Que eram os fundadores. O Wilson, Noé, né? E Afonso, do mercado. Eu mando um abraço pro meu amigo Quincão mais uma vez. Obrigado, viu, Tony? Tudo de bom pra você. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô muito agradecido e feliz, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Esse é Tony Santana, campeão em 83, um título invicto pelo NAB aqui nesse estádio, no estádio Nec Totô. Então, Quincão, voltando ao estádio Nec Totô, pisando nesse gramado, eu estava falando ali agora sobre história, sobre acontecimentos do passado. E aqui você tem muita história, né? Como jogador, como técnico, mas eu gostaria que você falasse como que tudo começou, o NAB, essa história bonita. Boa tarde para todo mundo aí que acompanha. Tem muita história. É um prazer também voltar ao estádio, né? Nec Totô. E tem muita história bonita para ser contada. Inclusive, o NAB foi fundado em, não sei certamente, mas foi em 1975, pelos fundadores, o Wilson Noé, um dos participantes, e também teve a participação do Manel da Copasa com a sigla UNAB, que hoje é Homens Unidos, Amantes de Brasília. Eu sempre falei que o UNAB é um time de famílias. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de ter a família da Manel da Copasa, Zé Pretim, Agemiro, a família de Eduardo César, Eurico César, todos participavam ativamente desse clube. Quando chegava de domingo, jogo do NAB, como é que o coração ficava? E como é que era trabalhar com futebol naquela época, onde as condições financeiras não eram muito boas? Eu acho que o NAB sempre foi um time humilde, mas competitivo. Em todas as competições foi sempre respeitado por todos os adversários e era um time fraco assim, financeiro, né? Mas com a participação de todos, né? E tinha a maioria da torcida aqui em Brasília de Minas. Ao meu lado, um dos jogadores que mais ganhou título em Brasília de Minas, em especial em 83 estava no time do NAB, Zé Vicente Comando. Eu, ainda pequeno, lembro do chute que esse homem tinha, não sei se ele ainda tem, não sei se a perna ainda está forte ainda para fazer aquele chute potente. A maioria dos gols que o Zé Vicente fez, eu acredito que foi de falta. Enfim, ele vai falar um pouquinho. Zé, eu agradeço desde já, obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui retornar ao estádio para falar do NAB, para falar daquele título e para falar de você também no esporte, que eu acho que você também já deveria ter sido homenageado por ser um dos caras dos esportistas e de jogadores que mais teve título em Brasília de Minas. Obrigado, e eu queria que você falasse daquele título, primeiramente, de 83. Como é que foi? Você falou que foi invicto. Patrick, eu vou começar pelo o ano que eu entrei no NAB. Beleza. 78.
Eu não era nem nascido. Chegou o Manel, seu avô, e Quincão, e pediu meu pai para ir pro NAB. Olha. Eu tava no Juventus, time de Ana de Dino. Uhum. Aí eu comecei no NAB em 78, fui campeão, júnior, infante e tal, e não saí do NAB. Aí em 81 começou o jogo no estádio, inauguração do campo e coisa. E o primeiro jogo foi o NAB e Operário. O primeiro gol que aconteceu no estádio foi eu que estreiei ele. Sério? Sério. Nossa. Aí se você quiser souber direito, você pergunta, Zé Fuinha, seu pai, nós ganhamos do Operário de 2-0, o Júnior. Aí o titular acho que empatou, entendeu? Foi o segundo jogo. Mas foi uma estreia muito bonita. Aí eu fiquei no NAB, 82 e tal. Quando foi 83, me convidaram para ir pro titular. Aí foi eu, Paulistinha, Tequinha, da geração mais nova, Marcos Início, Cássio, Marco Antônio do banco. Então da geração mais nova. Aí trouxe Pedão de Lontra, goleiro, e o Wilson, zagueiro, para jogar com o Tony Santana. No titular? No titular. Tony era zagueiro. Isso. Aí o time nosso ficou maravilhoso, cara. Aí foi dedicar. Dedicamos, encaramos o time de fora, Juventus, Operário e coisa, e fomos campeão invicto. Inclusive eu fui artilheiro com 22 gols. Eu ia te perguntar quantos gols você fez. Fui com 22 ou 23 gols. Então eu fico muito feliz no NAB, entendeu? Que foi o melhor título que nós tivemos aqui em Brasília. Ô Zé, rapidão. Eu até perguntei pai outro dia, o Quincão. Falei, pai, como é que era aquele título lá? Jogando verde pra colher maduro. Como que era aquele time lá de 83, que vocês foram campeão? E pai falou assim, o time era tão bom que eu era reserva. Titular era Zé Vicente, era Tony Santana, Mazinho de Cacildo, né? E ó, pra você ver, ele teve a humildade de falar que era reserva. E era mesmo? Não, e realmente você cedeu a vaga. Que a meninada era boa de bola demais. Não foi só você, Quinca. Foi Zé Hilton, tinha Nelson. Tinha vários jogadores que foi ficando na rabada. E você acabou sendo técnico, mas não é. Que quando a gente entrava, não era qualquer um que substituía nós, não. Foi um time especial, cara. Lindo, maravilhoso. Inclusive, campeão invicto. E trouxemos o Matsuf. E eles queriam campeão de Montes Claros. Queria carimbar a faixa nossa. E não. E nós começamos a ganhar deles de 1-0, de um trabalho para eles empatar, viu? Porque eles morreram de vergonha. Falaram, que meninada boa. Ô Zé, você tinha quantos anos nessa época? 17 anos. 17 anos. Naquela época você ganhou um título em 83, 17 anos, nesse estádio. E hoje, você chegou aqui, saiu andando aqui com o Tony Santana. O que veio no seu coração, o que veio na sua mente? Lembrar dos títulos, cara. Você tá doido? Eu tive muito título. Você é um dos que mais teve título, né? Isso. Joguei no NAB desde do infante. Fui pro Júnior, fui pro titular, saí, fui pro Imperial, fiquei uns 10 anos. Atalaia. Depois saí, fui pro Atalaia, retornei ao Imperial de novo. Em 93 eu retornei pro NAB. Aí a gente foi vice-campeão, cara. E eu acreditava que nós ia ser campeão. Em 95... Depois de 10 anos... Em 95 não foi campeão. Pois aqui, mas eu fui vice. Com Celinão, dentista. Pois mas eu fui vice. Você foi Depois vice. de 10 anos, eu retornei ao NAB em 93. O NAB também chegava muito... era um time, é bom lembrar isso. Chegava na vice, final e ficava em vice, né, Zé? É muito título em vice. Mas, igual eu falei com o Tony Santana, independente dos títulos, eu acho que o amor que pai, que os comandantes ali do NAB tinha, era ver o time entrando em campo. Porque você sabe de uma coisa? Pai, a alegria dele era ver o time entrando aqui, ó, que entrava enfileirado, né? Isso. E a torcida gritando, ô, dá-lhe o NAB. E eu acho que a emoção de pai era ver o time entrando. Ele não importava muito com essa questão de título e tal, não. É bom ganhar, quem não gosta de ganhar? Mas só de ver o time entrando é uma sensação espetacular, né, Zé? Demais. Seu pai, seu avô, vixe, nós sentia tão feliz de ver eles ajudando o time, colaborando, que a gente era muito jovem. Então tinha vários, tinha Zá, seu tio, Alegria, sempre Ronaldão, Louro. Eu participei deles tudo e tive uma amizade violenta com todos eles. É como se fosse uma família, né? Como se fosse uma família, que o NAB tinha essa dedicação. E tinha um cara muito especial no NAB,
que já foi no campo de chão, que me ajudou muito. Genego, finado Genego. Genego. Entendeu? Lembro. Foi um cara que ele era técnico júnior, né? Então ele foi um cara especial pro NAB na época minha. Bem lembrado. Muito bom você ter lembrado. 83, foi você que fez o gol? Ou não? 83. Do título? Do título? Foi. Foi? Foi. Você Eu fui lembra? artilheiro. Você lembra do lance aqui? Eu fui artilheiro com 23 gols. Entendeu? Aí, Patrick, pra me lembrar, tem de... Não lembra não, né? Não lembro não. Moço, nós corria demais, pô. Mas que é bom voltar aqui, né, Zé? Você tá doido? É a felicidade. Quero agradecer, Patrick, pela essa entrevista. Homenageando o pai dele, que é igual irmão. E automaticamente homenageando você também, que é um grande... Isso. E você e Tony Santana. Você tá doido? Eu tremi chegando perto de você e Tony Santana. Dois grandes, dois ícones do esporte de Brasília, de Minas, do futebol. Pessoas que têm que ser homenageadas, gente. Secretário de Cultura, secretário de Esporte, tem que preservar, são esses aqui, ó, Tony Santana, Zé Vicente, essas pessoas que fizeram muito. Se a gente está aqui hoje é porque eles fizeram história, tem história para contar. Eu fico agradecido de você ter disponibilizado a vir aqui, Zé. Muito obrigado. Isso, nada. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe grandemente, você e Tony Santana. Eu quero falar uma coisa aqui de seu pai. Igual nós fomos campeão, aí passou um tempo, entendeu? Nós fomos lá em Ubaí. Juntou o ônibus, seu pai, Noé. Então fomos colocar a faixa lá no time campeão, Canoas. Chegou lá, nós ganhamos de 3-1. Esse povo queria matar nós lá. Esse dia eu fiz 2 gols e Catata fez um gol olímpico. O povo não queria dar o mel pra nós, não. Achou balaiada, eu acho que foi 4-1, mas seu pai deve lembrar se foi 3 ou foi 4. Mas foi um dos jogos especial que nós fizemos no Bahia, que até hoje o pessoal não esquece. Moço, que time bom era aquele. E não tinha ido todo mundo. Entendeu? Que os meninos do banco tinham viajado na época. Aí nós somos a turma nossa. São histórias. São muito, histórias. Muito boa. Que a gente não pode esquecer. Eu quero falar de uma pessoa, Tony, fica aqui também. Eu quero lembrar de uma pessoa, já que você falou de viagens do NAB e você contou essa história aí, eu não poderia deixar de homenagear uma pessoa que ele saía de casa só para assistir os jogos do NAB, Euri do Bar. Como não lembrar de Euri? Porque Euri era resenha, vamos dizer assim. Euri só saía do bar para cortar o cabelo e para vir assistir o jogo do NAB. E a resenha era lá. Mas nessas partidas que o NAB saía para viajar, Euri estava marcando presença. E a bandeira do NAB lá na frente do ônibus foi Euri que comprou. Não posso deixar seu Camilo, não posso deixar de lembrar de seu Camilo, Zé Ailton, Euri. E aqui com esses 2 grandes jogadores, pessoas que a gente jamais deve esquecer e deve preservar e conservar a memória sempre. E a homenagem, eu acredito que tem que ser feita em vida. E graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de fazer a homenagem ao meu pai, Quincão, e a esses 2 grandes jogadores que fizeram muito pelo esporte de Brasília e de Minas, pelo futebol de Brasília e de Minas. Muito obrigado, viu, gente? Hein? Aqui, ó, mais uma história. Hein, Quincão? Ser casado, pouco tempo casado, aí leva o nabo pra jogar na terra de sua mulher. Muquem. Aí chegou lá, nós ainda gozei dos caras, com a camisa do Atlético e nós com a camisa do NAB, preta e branca. Aí falou, por que vocês não tem um jogo de camisa? Falou, não, Clube Atlético Muquem, a camisa do Galo. Aí brincadeira, vai, coisa e tal. Nós levamos até Sidão pra tocar violão pra nós. Fomos lá no Rio, tomamos banho, coisa. Mas nós fizemos uma covardia lá, ganhamos de 9-1. Moço, os caras nunca mais chamou nós pra ir lá. Ficou na história. Um abração. Eu gostei dessa, Clube Atlético Muquem. Clube Atlético Muquem. Eu lá capitão. Chego no meio de campo. Falei, moço, lugarzinho aqui tão grande, coisa, a prefeitura nunca deu o jogo de camisa pra vocês. Não tem jeito não. Clube Atlético Muquem. Essa foi boa. As histórias do futebol. No Muquem também, pai, já foi muito. Eu quero que você falou um negócio aqui que me fez relembrar. Você falou assim, um abraço, velhão. É assim que você cumprimentava ele. Eu quero que você fale isso. Não, a gente sempre cumprimenta os outros. Vai pra cá, vai pra lá, leva os 2 velhão. É isso aí. Então, brincadeira. Mas um abração, viu?
Valeu, gente. Essa é homenagem ao NAB Esporte Clube, ao futebol de Brasília de Minas, ao antigo futebol de Brasília de Minas e ao meu pai, Quincão, do NAB. Estendo essa homenagem também à família, seu Manel, da Copasa, todo mundo aí do NAB. E a família de... Como que chamava o pai de Zailton? Zé Pretinho? Zé Pretinho. A família de Zé Pretinho também, que meu avô mencionou, a família deles na formação do NAB. Zailton, Valdezinho, Fuinha, João Galberto, esse pessoal aí. Um abraço. E não esqueça também, muita gente que a gente vai lembrando, uma pessoa que era muito apaixonada, 2 pessoas, o Wilson do Hotel e Noezão, grande Noé. É isso aí, valeu! Depois de tantos acontecimentos, tantos momentos aqui no estádio, o sentimento hoje aí no coração é de missão cumprida? Sim, eu acho que o que eu tinha para contribuir com o esporte de Brasília de Minas, eu fiz tudo, né? Então eu acho que hoje a missão está cumprida. Qual a mensagem que você deixa para quem está iniciando agora no futebol, como jogador, como técnico, enfim, para quem está iniciando no esporte brasiliense? Eu acho que todo atleta, quando tem que ter um bom caráter, não envolver em maus caminhos, então tudo isso leva à perdição, né? Então hoje eu acho que a parte principal é a educação. O que esse estádio aqui representa para você? O Quincão do NAB? Representa quase tudo. A minha vida foi quase toda aqui. Quase todas, né? Todos os domingos estava aqui, tanto quando o NAB não jogava, eu estava assistindo. Então, eu acho que aqui é um lazer para as pessoas que gostam do esporte. Como o próprio Quincão disse, o NAB é família, que passa de geração em geração. Netos, esposa, filho, todos aqui imbuídos nesse momento especial. Essa foi uma forma que eu encontrei de homenagear um homem que fez muito pelo esporte de Brasília de Minas e que, se Deus quiser, será lembrado eternamente por tudo que fez ao esporte, em especial ao NAB Esporte Clube. Parabéns, Quincão, esse momento muito importante. Parabéns mais uma vez pelo que você fez e vai continuar fazendo pelo esporte de Brasília de Minas. Obrigado, eu só tenho a agradecer. É isso aí, essa é a família NAB Esporte Clube. Vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Asa Prime Supermercado, liberdade para as suas compras, qualidade, ótimo atendimento. Asa Prime Supermercado é qualidade para você. Agora com 2 filiais, uma em Mirabela e outra em Juramento. Olha só o nosso WhatsApp, 999-34-8733. Eu disse Asa Prime Supermercado. Muito obrigado, Vinícius. Agradeço também a MG Telecom. Gente, internet boa, de qualidade, 100% fibra ótica, é MG Telecom. Isso mesmo. Inclusive o podcast Os Notáveis é transmitido através da internet maravilhosa da MG Telecom, ali no centro da cidade, em frente à rodoviária. 99872-9866. 99872-9866 é o WhatsApp da MG Telecom. Internet boa, de qualidade, sem contrato de fidelidade. MG Telecom. Eu não posso deixar de agradecer a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. É claro, Drogaria Barbosa. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, hein? WhatsApp 99207-9819. Eu disse Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura, bem no centro da cidade. Grande Barbosinha. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.